E eu também cocrio quando eu estou rezando. Legal. Eu cocrio quando eu agradeço. Eu estou cocriando tudo que eu agradeço, mas eu também estou cocriando tudo que eu reclamo, tudo que eu julgo, tudo que eu brigo, tudo que eu ataco. Então, cocriar é isso. A criação precisa da minha participação. Olha que lindo. Eu preciso. Então, quando que eu participo? Quando eu tenho um desejo. Ter uma alma gêmea, emagrecer, ter o corpo dos sonhos, ter um filho, ter uma família, dirigir uma Ferrari, fazer 10 milhões de faturamento, como já foi a minha, né? Fazer um primeiro milhão, que somos todos nós. Por que um dia nós fizemos um primeiro milhão? Por que fizemos 10 milhões? Por que fizemos 100 milhões de faturamento? Porque eu... Mas olha só, meu melhor exemplo do que a gente falou do inconsciente é meu pai. Meu pai é um empresário, mas é analfabeto. Sabe assinar o nome dele e fazer cálculos, né? Claro que na idade deles não iam pra escola. E ele é o maior co-criador do mundo que eu conheço. Mas o meu pai um dia leu o livro da filha dele. Meu pai participou de um curso de cocriação na realidade, poder mental, de programação mental. Meu pai um dia foi num consultório de psicologia tratar os problemas dele. Não, e como que ele é o maior co-criador do mundo? Porque a cocriação, ela faz parte de nós. O pensamento faz parte. Então aí eu vou explicar, todos nós. Então como é que meu pai cocria? Meu pai cocria inconscientemente. Aí eu vou explicar por que ele é cocriador, porque muitas pessoas vão se identificar. E como é que a Elaine cocria tudo que ela deseja? Conscientemente. Eu tenho consciência que eu vou fazer esse pensamento, eu vou formar esse pensamento, eu quero criar e manifestar essa realidade. Meu pai não. Meu pai tá lá, eu queria tanto conquistar, trocar de carro. E ele vai lá e com a frequência dele, com as atividades dele, que é o que também se aprende, ele vai lá e como é que ele conseguiu trocar de carro? Como é que ele conseguiu comprar uma casa na praia? Como é que ele conseguiu prosperar nos negócios? Ele tá cocriando. Então, respondo a pergunta. O que é cocriação? Cocriação é você criar a realidade que você deseja você é um co-participante. Vamos dar um exemplo, tá? Se eu e Samuel escrevermos um livro juntos. Eu tenho um livro. Samuel, vamos escrever comigo? Eu quero um capítulo teu aqui. O que você é do meu livro? Co-autor. Bingo. Entenderam? Eu sou a autora, Samuel, co-autor do meu livro. Quem é Deus? Quem é o criador da realidade? Quem é o universo? Porque a gente pode usar qualquer nome. Acredita em Deus? Existe um Deus. Universo, fonte, o todo, Jesus, Buda. Em física quântica chamamos de vácuo quântico. Não importa o nome que eu der. Quem é o criador Vácuo de tudo? quântico? Energia primordial onde tudo emerge. Tudo é criado ali, nas flutuações quânticas. Mas vamos lá. Nossa, peraí, eu achei interessante essa parada aí. Quem é o vácuo quântico? É Deus. Eu vou explicar a tua pergunta da seguinte maneira. Ele é o criador. Quem é o criador? Ele é o Então, autor. por que eu sou um co-criador? Porque Perfeita o criador explicação. de tudo é Deus. E quando eu penso, escolho, intenciono e desejo, o que eu fiz? Cocria. Cocria. Só que por que eu sou um co-criador? Porque tudo já me pertence. Deus já criou tudo e ele ainda disse, modo de falar, vai lá e busca. Vai lá e busca aquilo que é teu, né? Modo de falar. Que as pessoas vão entender, elas vão começar a adequar lá o seu conhecimento. Então, vamos lá. Em que momento que eu crio, que eu estou co-criando? Quando eu escrevo uma meta, quando eu desejo uma Ferrari, uma casa em Alphaville, uma viagem para Maldivas, uma viagem para Dubai, um celular, porque eu vi alguém tendo esse celular, eu vi uma pessoa e eu fiz um print. A história do celular, depois a gente vai contar mais pra falar, tipo, eu vi o Carlinhos Maia ganhou de presente do Sheik de Dubai. Vocês lembram disso? Não. Um celular de ouro. Quando eu vi aquilo no meu celular, eu fiz um print e coloquei lá no meu quadro dos sonhos, digamos assim. E de repente, um ano depois, se manifestou sem com que eu soubesse, percebesse, de repente eu me toquei, meu Deus, eu tenho uma foto, fui procurar a foto, tava lá. Mas depois eu falo. Então, co-criador, o que é a cocriação? Então, o que é É que nem um homem, né? co-criador? Hoje a gente olha aqui pra janela, no nosso escritório a gente vê bastante prédios, né? O homem co-criou isso aqui. Alguém Co-criou. chegou e imaginou. Aonde que ele E se estava? a gente colocar um prédio aqui, né? Ele estava aqui dentro. Tá. Ele estava aqui dentro. Tudo que existe como realidade, ele é criado duas vezes. Primeiro, aonde? Aqui dentro. E segundo, Na execução. fora. Onda, partícula. Qual o princípio da física quântica? Onda, partícula. Então, onda é... vamos levar física quântica, onda, partícula. Vamos levar para as religiões? Vamos. Invisível e visível. Verdade. Olha que incrível. O invisível se torna visível. Crer para ver. Sim. Então, tudo é duas vezes, é o pensamento. Então, onde se inicia tudo? Onde inicia? No pensamento. E você começa a dar forma para a materialização. Então, na pergunta, o que é a cocriação? Cocriação é, eu crio a minha realidade, eu tenho poder como cocriador de criar a minha realidade. E quando eu tenho... E aí entra, claro que eu estou explicando dentro de um fundamento, mas aí que entra a minha fé,
a minha, né, a fé, o acreditar, a gratidão. Então, quem é o criador de tudo? É Deus. No nome que você tem aí na tua crença, na tua religião, né? E eu sou o co-participante disso. Então, se eu não interferir na minha realidade, o que vai acontecer? Nada. Porque Deus me deu o livre-arbítrio. Eu recebi esse poder. Então, imagina que você está lá reclamando da vida, né? Então, só que como que as pessoas cocriam? Olha que interessante. Você cocria para o bem e para o mal. Você cocria negativo e positivo. Quando eu acordo de manhã, eu estou reclamando, eu estou angustiado que eu não vou faturar, que eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Eu estou cocriando. Tá até inseguro O também, termo né? correto é o Insegurança. seguinte, Sim. insegurança, cria mais insegurança. Então, o termo correto seria: eu É cocrio uma espiral, quando hein? reclamo e eu também cocrio quando eu estou rezando. Legal. Eu cocrio quando eu agradeço. Eu estou cocriando tudo que eu agradeço, mas eu também estou cocriando tudo que eu reclamo, tudo que eu julgo, tudo que eu brigo, tudo que eu ataco. Então, cocriar é isso. A criação precisa da minha participação. Olha que lindo. Eu preciso. Então, quando que eu participo? Quando eu tenho um desejo. Ter uma alma gêmea, emagrecer, ter o corpo dos sonhos, ter um filho, ter uma família, dirigir uma Ferrari, fazer 10 milhões de faturamento, como já foi a minha, né? Fazer um primeiro milhão, que somos todos nós. Por que um dia nós fizemos um primeiro milhão? Por que fizemos 10 milhões? Por que fizemos 100 milhões de faturamento? Porque eu desejei. Tá em superposição pro meu universo. Eu tenho esse universo à minha disposição, mas eu também tenho aquele que eu tô ganhando um salário e sem condições de pagar o aluguel. Aquilo que eu desejar e que eu for capaz de eliminar os bloqueios, né? Eu vou realizar. Então, o processo é o passo a passo de tornar tudo que eu quero realidade. Qual a única coisa que me impede? A minha crença. De que eu não sou merecedor, de que eu não sou capaz, de que é difícil. Acha de que eu tem não limitações. consigo. Só. O resto Legal. é ilimitado o poder. Eu vou dar um exemplo. Primeiro que quando eu comprei esse exemplo, não sei se é bom pra dar um dia, né? Assim. Eu comprei um carro, uma Mercedes, Sim. e um cara me falou o seguinte: essa Mercedes é bloqueada em 216 km por hora. Sim, ele falou que ela é Será bloqueada. que pode contar esse exemplo? Pode. Não, E aí eu chegava numa Seja, reta quantos anos lá já no tem? autódromo, Quantos anos né? tem isso aí? Muitos anos. Lá em Já Interlagos, prescreveu. né? É lá, não Chegava era na rua. numa- Jamais era na rua. Aí, a hora que chegava 216, né? Claro, Tu reduzia. eu ia pro aeroporto de madrugada, não tinha ninguém na rua, Em uma e eu tava reta lá, pista dupla sem nenhum 216 perigo, km. tá, gente? Toda vez que chegava nessa, eu não passava dessa velocidade. Eu desacelerava. Tu tinha um Cheguei no limitador limite. na mente, um termômetro. Um dia, eu falei, e se eu pisar mais? Eu Vai pisei, que, né? Ele Vai foi que. pra 230. Eu falei, filho da mãe, ele falou que era travado. Mentiroso. Ei, Limitado. cara, Meu pé, olha só. meu pé É. segurava, não vai passar Sim. Olha aqui. que Olha lindo. só, Olha o perfeita exemplo que explicação, o Samuel traz. Se Eu eu vou vou levar tomar uma isso. multa, eu não sei. Que os Mas olha só, eu levo isso então para o Mas muito cotidiano. bom. Imagina que o pai, na tua infância, tenha te dito, tá? Nossa, Vamos usar ai. esse exemplo. Ai, Porque, ai, ai. olha, o E ele vendedor disse, da os Mercedes. pais disseram muitas coisas. O vendedor, o cara que te vendeu a Mercedes, ele te condicionou, É. condicionou a tua mente a um limitador. Ele falou, ela só vai até 206. E você foi até ali. Você entendeu que não poderia partir dali. Então aquilo passou a ser pra você uma crença limitante, um limitador. Agora vamos imaginar o pai que tá caminhando com o filho em Alphaville e o filho diz: nossa, pai, que casa bonita. E o pai diz o seguinte: mas você nunca vai morar nessa casa. Nossa. Isso não Que é pra limite. você, meu filho. Só que o pai tá fazendo isso, imagina o pai, na melhor intenção. Ele Pior tá, que é. ele tá tratando, ele tá treinando esse filho pro mundo. Ele tá ajudando esse filho, dizendo, cara, isso não é pra você. Pra Não realidade é pra nós. dele, né? Isso nunca vai ser pra você. Você nunca vai conseguir. Aham. Aí vamos E imaginar acontece esse adulto. muito isso, cara. Ó, demais. aí É o nós- que mais acontece. O que a gente fez? Nós criamos aqui um cenário. Vamos imaginar esse adulto. Esse adulto é funcionário do Samuel, tá? Agora vamos pegar esse menino que o pai disse, mas isso nunca é pra você. Isso não é pra gente como nós, filho. Isso não é... Ó, e ele cresceu ouvindo que não te... Ó, e talvez o pai ainda tenha dito, talvez, tá? E olha só, não fica pensando nisso, porque todo rico é... É a cultura brasileira. Né? Ou seja, engana as pessoas, ele cuidado com rouba. essas pessoas. Nós somos honestos, filho. Tem isso Então aí, você vai trabalhar, Putz, você vai trabalhar trabalhar. duro, trabalhar Entenderam muito. a crença que ele criou? Agora vamos pra É. realidade. Samuel contrata esse cara. Esse cara é um talento. O Sim. Samuel entendeu que não pode manter ele como funcionário, porque ele é um baita de um talento. Sim. O Samuel precisa fazer uma proposta pra ele de sócio. Assume aqui isso aqui, você vai receber um percentual. Vamos imaginar que esse cara é especialista em tráfego. Sim. Cara, é melhor eu trazer esse cara aqui pro meu negócio, vou oferecer uma sociedade, um percentual pra ele. Agora vamos entender como que essa crença bloqueou a vida dele, tá? Samuel senta com ele e faz a proposta. Ele fala pro Samuel, vou pensar, tá? Ele chega em casa com a esposa. Amor, ó,
Tu acredita que o Samuel teve capacidade e coragem de me oferecer uma oportunidade pra ser sócio dele com uma merda de percentual? Tu acredita que ele fez isso? Sim. Aonde eu quero chegar? Primeiro, na mente dele, o Samuel quer passar a perna nele. Porque Sim. ele aprendeu que ricos são Desonestos. Uhum. Ele nunca vai dar o passo pra riqueza. Porque aceitar a oportunidade do Samuel seria ser rico. Mas isso não é pra ele. O pai dele falou aos 7 anos de idade que não é pra ele. Mas aqui tem um outro detalhe. No momento que ele quer ser rico, tá? Ele tá aqui se matando de trabalhar pra ser rico. Mas a crença dele, inconsciente dele é: ricos são desonestos. No momento que ele quer dar o passo, e aceitar, a mente dele está dizendo: se você for rico, você vai pro inferno. Entenderam? Sim. Porque se o rico é desonesto, ele vai pra onde? Ele vai pro inferno. Faz sentido a crença? Sim, total. E ele não quer ser desonesto. O cara não mas só falou que o filho não podia, como falou que quem fazia era ruim. O cara era ruim. Sim. Então, se Tem ele gente for doideira, rico, né, ele cara? quer ser rico, tá? Ele trabalha 24 horas, ele ora, ele chora, Sim. ele trabalha, ele faz curso, ele quer. Mas ele não sabe o que impede. E no momento que a oportunidade chega, e vai chegar do Samuel, do João, do Fernando, do Diego, da Elaine, vai chegar de todos os lados. Ele sempre vai se sabotar. As pessoas estão se identificando. Sim. Ele vai sabotar porque o passo... Mas isso não é consciente. Não Eu é estou pra mim, não é. trazendo. Eu estou decifrando o consciente dele. Mas tudo é inconsciente, tá acontecendo a nível inconsciente. E o pior é que vai dando um ciclo, né? O cara não consegue a promoção e tudo, e reforça o que ele acredita. Sempre acha que alguém vai passar a perna dele. Exato, ele tá pensando isso. E nada tem a ver com o Samuel, tá? Sim, Nada sim, tem a óbvio. ver com o Samuel, Tem a ver com ele. a Elaine, tem a ver com as crenças que ele armazenou no inconsciente. Verdade. Então imagina alguém que ela começa a compreender isso e destravar isso. E ao destravar essas crenças, esses bloqueios sabotadores, ela vai se tornando confiante. Se nós estamos aqui, nós fazemos isso com a gente. Exato. Confiante, seguro, ele aproveita a oportunidade, ele vai, ele paga o preço, ele tem coragem. Esse cara é milionário. Não há como não ser. Não há como não ser. Então o que tá te impedindo? Aquilo que é inconsciente. Se é inconsciente, eu não tenho conhecimento, eu não tenho acesso. Entenderam como que armazenou? O bloqueio foi condicionado lá e pode ser condicionado pela professora. Uma vez que ele foi se apresentar numa sala de aula e os coleguinhas riram, ele não consegue gravar um vídeo, gente. Ele nunca vai conseguir. Por que ele não consegue gravar o vídeo? Porque ele não consegue ter sucesso. Porque algo inconsciente bloqueia ele, entenderam? Então ele tem medo da câmera? Ele tem medo do microfone ou da câmera? Não, ele tem medo de ser rejeitado. Não é, mas eu tenho medo. Você tem medo da câmera? Ninguém tem medo de câmera. Sim. O que ele tem medo? De rejeição, de abandono, de vergonha. Então o medo é o que as pessoas... É lá atrás. Então eu tenho... E se eu desbloqueio isso? Eu vou. Olha que incrível. Tudo é o nosso inconsciente. Perfeito. Pô, que resposta, hein? E Muito isso bom, é muito bom. apenas o que limita tudo que podemos ter. A gente Podemos deu- ter Aham. tudo. A minha esposa mesmo, a sogra, a mãe dela falava assim pra ela: Cuidado. eu quero isso, eu quero Tô aquilo. Não, mas o exemplo não é por maldade dela. Fala, por fala da conhecimento. sogra. Você não fala da sua sogra, não. Não Tá? vou falar da minha sogra é maravilhosa. Aí eu falava Mas é assim: mesmo. mãe, eu quero isso, aquilo. Ela falava: não, filha, mas isso não é pra gente, a gente não tem. é, Tudo bem, ele não tinha condição na época, Sim. mas, sabe, talvez às vezes ela cita esse exemplo, porque eu falo: vamos, amor, ela, a dificuldade de se sentir merecedora. Ela tem Vambora. Claro. Querer comprar uma bolsa legal pra ela, ela quer, mas às vezes ela fica assim, sabe? É até bom, né? Porque às vezes é mais pão dura, a mulher é ótima, né? Acaba... Mas aí a gente tem, normal, nossos pais, não Sim. por maldade, mas eles geram algumas... Não, eles não tiveram o conhecimento. Por isso que quando você me pergunta, né? Que eu falei, a consciência é a base de tudo. O que os nossos pais não tinham? Consciência. Eles são vítimas de outras vítimas, né? E o que é o despertar? O despertar é eu entender que eu tenho pais que têm esse conhecimento limitado, que não tiveram acesso às informações e o conhecimento que eu tenho, mas eu escolho a minha trajetória, né? E quando você está ali vinculado a isso, você não consegue prosperar. Porque você honra o pai e a mãe. E mesmo que você queira ter, não é o honrar que temos que honrar, você honra a pobreza. Você honra a escassez inconscientemente. Por quê? Porque como é que eu poderia prosperar, mas meu pai não? Não, eu não posso. Eu não posso ser melhor do que meu pai. Só que ela também não tem consciência que o que impede ela é o fato de ela não conseguir ser mais próspera que o pai. Quantos homens e quantas pessoas estão ali, né? Nesse sistema familiar. Por isso que as pessoas que a gente se envolve faz toda a diferença também, né? Eu Faz. contei esse exemplo, acho que ontem. Um dia eu falei pra uma pessoa assim, eu quero faturar 300 mil no ano, né? Tava começando minha trajetória, a pessoa falou, olha, coloca o pé no chão, acho Era melhor amigo? pra você não se desiludir. Era amigo, família? Então assim, sabe, tipo, caraca, tipo... Aí na hora, até parece uma incerteza lá no fundo, fala assim, será? Hoje isso pra mim... É eu o cara falo da assim, Mercedes te limitando de novo. né? Então, Então, aí você vai conversar com outra pessoa.
que já tá jogando outro jogo. Ela vai falar, bota essa meta o dobro. Bota essa meta o triplo. Isso. Sabe? Isso vai te ajudar também a co-criar, né? Por isso que as Com pessoas que estão certeza. vibrando numa frequência... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, a experiência muda a frequência. Em Dubai, eu tive uma experiência muito legal. No ano passado, eu estava em maio em Dubai. E eu virei e falei assim, ó, não foram retrasados. Eu tava em maio. Aí eu pensei, eu gosto tanto de Dubai, tô vindo pela terceira vez, quarta vez, eu acho que era a terceira vez. E se eu fizer uma próxima viagem a Dubai e eu trouxer mais uns 20, 30 empreendedores comigo, conhecendo isso aqui? Levando eles nos lugares que eu gostaria de ter conhecido desde no começo da trajetória, ou que seja, que eu acho que é fundamental conhecer isso aqui que tá rolando. E aí, eu achei um parceiro de negócio durante a minha viagem, eu fiquei 14 dias lá, achei um parceiro no Brasil, fechamos o negócio, falamos, vamos trazer uma agência de turismo, vamos trazer a galera aqui, vamos. No penúltimo dia em Dubai, eu contratei um videomaker, gravei os vídeos, aluguei uma Lamborghini, porque a gente ia fazer um passeio de Lamborghini Ferrari com a galera. Eu fui nos lugares que eu gostaria de visitar e gravei o dia inteiro o videomaker. E eu criei ali um teaser pra contar essa experiência que a gente teria e lancei. E aí, poxa, em novembro estávamos levando 30 empreendedores. Fazendo esses passeios. Fazendo esses passeios, um bilionário junto com a gente, o Janguê Diniz, embarcou com a gente na viagem. Ele tinha... ele nunca faz uma viagem separada da esposa, com a Sandrinha. Ele foi 4 dias antes, que ela não podia. Ele foi só pra embarcar com a gente. E ela, 4 dias depois, encontrou com a gente na viagem. E ficou toda a viagem com a gente lá. Depois a gente ficou mais alguns dias juntos. Então assim, eu falei, caraca, se eu não tivesse pensado, será essa possibilidade? Sim. Essa viagem que existiu e 4 pessoas que estavam naquela viagem mudaram pra Alphaville. Criaram os negócios, faturaram o triplo esse ano passado. E sim, que mudaram completamente de vida. Então, quantas pessoas eu impactei também, mudou, as pessoas saíram, outras pessoas. Fábio, Wolf, Stanley tava junto, o Kellen, tantos amigos estavam juntos, que entraram no Black, meu Mastermind, enfim, mudou bastante coisa. Então, assim, naquele momento que eu tava em Dubai, eu co-criei ali, né? Uma realidade, né? E o que aconteceu? Uma semana com 30 pessoas ali. Isso é a cocriação, é isso aí. Fantástico. E vão lá e vão pra ação também, né? E Que tem que esse ter, choque, né? A gente chama de choque de riqueza. Esse choque de riqueza é o que faz o salto quântico. O download da mente é o salto quântico da mente. De você realmente triplicar faturamento. Porque você está conversando com Salto pessoas... quântico. Esse é o salto quântico. Tá. O salto quântico é eu não passo por esses degraus. Eu saltei. Meu resultado foi tão grande que eu saltei.